bastante aí os últimos conhecimentos. Então, hoje a gente vai voltar um pouco de teoria, alguns conhecimentos teóricos, né? Revisitar algumas coisas. Provavelmente algumas coisas você talvez viu, enfim, mas é bom ter essa outra análise de outro professor, né? Entender um pouquinho os parâmetros, os padrões de algumas posições que a gente tem aí. Que hoje a ideia é a gente trabalhar um pouquinho sobre alguns padrões de mate. Então, com certeza já viu vários, né? Mas é interessante a gente se aprofundar aí nos detalhes e até se testar um pouquinho em alguns padrões aqui, tá bom? Então, vou compartilhar a tela contigo. Tá vendo o tabuleiro já, né? Sim, tô vendo sim. Então tá. Tem vários padrões de mate que a gente pode estar praticando. Tem ali especificamente em problemas do Lichess, a gente pode tirar vários ali na questão de problemas, temas de problemas, mate 1, mate 2, mate 3, vai aparecer vários padrões ali. Tem uns característicos e tem uns que são mais padronizáveis, que precisam de mais condições para que sejam realizados. E é importante estudar essas características. Então, eu vou pegar uns que derivam muito de algumas aberturas em específico, mas podem se transmitir para outras aberturas, outros jogos ou até em outras fases do jogo. Então, vou começar com um super famoso, que é o Gambito Blackbird. Não sei se já ouviu falar dele. Ah, cara, acho que esse não. Não? Então tá. É uma coisa. É um terror pessoal que eu tive no Blackboard, quando eu tinha uns 1.800 de rating aqui no chess, uma pessoa começou a jogar contra mim. Daí eu pensei assim, caramba, eu fiquei muito chocado, porque a pessoa parecia que estava jogando muito mal. Porque quem joga de pretas acaba sacrificando muitas peças, entregando o centro, assim, de uma maneira meio grotesca no começo do jogo. E o golpe que eu levei me surpreendeu muito. E a partir daí, eu estudei ele, não caí mais, obviamente, mas sempre tento explicar o mais rápido possível para os meus alunos para que não caiam numa armadilha tão trevosa dessa, né? Porque parece que você está diante de um adversário muito ruim, que não sabe o que está fazendo, mas na verdade tem umas artimanhas bem tacanhas por aí, né? Então tá. Então, peão do rei, normal. Aí, cavalo C6, bispo C4, vai italiano. Ok. E aqui a primeira surpresa. As pretas jogam um lance que é duvidoso. O lance em si é duvidoso. Cavalo D4, tá? Que introduz o gambito Blackburn. Por que duvidoso? Bora, porque mexe duas vezes a mesma peça, plena abertura, jogando de pretas, e aparentemente aí que está o risco, está entregando um peão. Mas é duvidoso por isso, porque você está de pretas e está jogando duas vezes a mesma peça. Deveria priorizar o teu desenvolvimento, né? Lances normais aqui, bispo C5, cavalo F6, até dama E7 como terceira opção. São os principais. O cavalo D4, duvidoso. E aí começam os perigos se a pessoa aceitar logo de cara aqui o peão. Aí, sim, entrando no gambito, toma o peão, né? E é um lance que, aparentemente, você acha que dá para fazer, porque, né? Você pensa, não, o adversário não viu aquilo, não sabe o que está fazendo, ou é um capivara, né? Entregou o centro assim tão fácil, queria trocar cavalos, mas esqueceu que o cavalo protegia o peão. Então isso passou pela minha cabeça, só que aí começa a vir uma batelada de ataque muito forte, começando aqui com dama G5. Por que forte? Porque ataca duas fraquezas ao mesmo tempo. Então, um dos princípios do ataque com xadrez, para que você tenha ataques bem-sucedidos, um dos princípios que conduz muito a esse tipo de ataque bem-sucedido é atacar duas fraquezas ao mesmo tempo. Fraquezas a gente pode considerar peças desprotegidas. Então, quando você ataca duas peças desprotegidas ao mesmo tempo, como é o caso aqui, tende a ser um ataque forte. Você está mirando aí um peão desprotegido e um cavalo centralizado. Só que olhando de brancas, né, e não imaginando a tormenta que está por vir,
Eu pensei, caraca, o cara tá muito louco mesmo. Por quê? Porque ele entregou mais um peão e levou um garfo aqui. Levou um duplo, né? E agora eu vou ganhar. Já ganhei o centro, vou ganhar uma torre, no mínimo, né? Ele vai salvar a dama ali, eu vou ganhar uma torre, no mínimo. Só que as pretas também continuam com seus ataques. E aí, captura esse peão e novamente um ataque duplo. Novamente um ataque duplo a duas peças desprotegidas, novamente. Ataca a torre e ataca o peão. Aí, claro, né? Você tenta proteger a torre, só que aí o peão vem para cá, cheque, e esse golpe é terrível, junto com esse cavalo em D4. As duas opções para sair do cheque aí são plenamente insatisfatórias. Por exemplo, se dama aqui, ganho a dama, perfeito, show de bola. Já justificou todo o ataque, né? Agora, se bispo E2, é mate. O mate encaixotado, né? Meu Deus, que terror esse golpinho. É uma rasteira, né? É uma rasteira. Esse golpe é uma rasteira, tá? Parece que, como eu disse, né? Parece que as brancas estão entregando tudo, estão entregando o centro, estão levando garfo, só que veja, né? As pretas sempre têm um contragolpe. Sempre tem um ataque duplo muito interessante, muito forte, que conduz a outro ataque duplo. E também uma coisa que chama muita atenção é um cavalo na garganta do rei. Suspeite sempre de um cavalo na garganta do rei. Sempre é muito perigoso um cavalo na garganta do rei. Sempre é muito perigoso um cavalo próximo do teu rei. Por quê? Porque tem uma coisa, né? Se você estiver levando um ataque de um bispo, sei lá, um ataque de um bispo aqui pertinho, vamos pensar um negócio assim. Muitas vezes você vai lá e tampa o bispo. Agora, se você está levando o ataque de um cavalo, você não tampa o cavalo, né? Essa é a grande diferença dos ataques com o cavalo. Você não mitiga a influência dele. Aonde ele está, ele vai agir. O raio de ação dele é breve, é pequeno, mas é efetivo, entendeu? Então, esse cavalo aqui perto, ele vai tacar nessa casa, ele vai tacar nessa casa. Não tem como você controlar, né? Não tem como você interceptar essa ação dele. Então, um cavalo tende a ser uma peça bem interessante de ataque quando está próxima do rei. Mais ainda, juntado com a dama, né? Porque se a dama é essencialmente um bispo e uma torre juntas, só está faltando o lance de cavalo. Então, quando você combina muito bem essas duas peças, você tem ataques fenomenais no tabuleiro. Então, nisso se baseia essa artimanha, essa rasteira do Blackenborn. Você entrega algumas peças ali no centro e tal, é uma armadilha, porque o teu ataque é mais forte do que esse cavalo e esse bispo juntos aqui. É muito mais forte, porque você está envolvendo uma dama e um cavalo, todos muito próximos do rei adversário. Então acaba sendo mais forte. Claro, é um ataque. São ataques interessantes aqui, né? Levar esses garfos e tal, só que para a posição, né? É muito mais importante o ataque que as pretas desenvolvem. Que elas coordenam muito bem esse cavalo e essa dama no ataque, né? Então, mais uma vez, né? Passando rapidão aqui, ó. Cavalo D4. Se aceita, entra em perigo, porque vence dama G5. Aqui as pretas já estão melhores, né? Quando você aceita dessa forma. Tem linhas secundárias, claro, não posso tomar de bispo, enfim. Aí você tem outras formas de jogar, mas é, essa daqui. As duas estão ruins já, né? Você acabou aceitando, entrando na armadilha ali com dama G5. Mas, claro, pessoa que não conhece vai tacar cavalo E5, vai tacar cavalo F7 e leva esse golpe aqui. E claro, né? Aqui já está muito ruim já. Tem que proteger a torre, senão perde a torre com cheque. E aqui vai ter que perder a dama para não perder o jogo, enfim, jogo decidido, né? Esse peão ali, sempre de G2, né? Esses peões assim, da diagonal da torre, meu, eles são uma fraqueza muito grande sempre, né? Quando. Se não fizer o rock logo, assim, eles viram uma fraqueza muito, muito grande. Sim, sim, é que o ataque vem muito rápido. E, na verdade, a gente não
não receia muito esse peão aqui do rock, porque ninguém consegue atacar ele. Eu tenho tempo de tirar o bispo e fazer o meu rock tranquilo, né? Por que que ninguém consegue atacar? Justamente porque tem um cavalo protetor aqui. Esse cavalo, sempre digo, é o amigo do rei. Esse cachorro é o melhor amigo do homem, esse cavalo aí é o melhor amigo do rei. Por quê? Porque ele controla saltos naturais da dama, tá? Além de ficar de olho aqui nos pulos de outras peças, né? Ficar de olho no centro. Então, uma peça bem interessante, defensivamente falando. A longo prazo, esse cavalo também vai ser interessante se a gente pensar em algumas baterias que é muito frequentes também ocorrer no xadrez, uns padrões muito frequentes que eu tento, depois que eu faço rock, né? Eu tento fazer umas baterias desse tipo aqui. Bispo D6, coordenado com dama H2. Você também vai ver a importância do cavalo aqui. Tanto para controlar as casas naturais de entrada da dama, mas também para controlar a própria casa de H2, onde normalmente vem essas baterias aqui, tá? Então, esse cavalo, defensivamente falando, ele é muito importante, tá? Por isso que esse golpe ele acaba funcionando justamente porque você deslocou ali a casa-chave desse cavalo, e aí, na hora, a dama já se aproveita para aí sim aproveitar a fraqueza. Isso só não é uma fraqueza porque ninguém consegue aproveitar. Então não é assim, surgiu uma peça desprotegida no tabuleiro, pronto, tá pior a branca. Não, tá pior se as pretas conseguem aproveitar, né? Se não conseguem aproveitar, normal. É uma peça. É um posicionamento de peça, é um soldado que está ali. Agora, quando eu faço isso daqui, se torna uma fraqueza. Se torna uma fraqueza porque eu consigo aproveitar. Consigo aproveitar. Realmente, tirar o cavalo dali é um baita de um problema de defesa. Eu nunca pensei no cavalo nessa casinha ali em cima da torre do rock tão poderoso assim. Caramba, A longo incrível. prazo ele acaba funcionando muito, né? E aí, cara, é uma coisa assim que, por exemplo, é muito comum lá, estou jogando peão rei, a galera volta e meia faça um H3, assim, nem é o melhor lance da posição. Em muitas posições, assim, você tem coisa melhor a fazer, sei lá, desenvolver o bispo e tal. Claro, nessa posição você pode desenvolver o bispo tranquilamente, mas muita gente se sente mais confortável, e aí, essa é uma frase que deve brilhar, se sente mais confortável jogando um H3, assim, sempre que for levar uma cravada, tem gente que se sente mais confortável jogando no H3. Não vai perder o jogo por jogar H3. É um lance que talvez possa ser impreciso, tem coisa melhor para fazer? Tem. Mas se você não quer levar uma cravada, se você quer um jogo sólido, um jogo em paz, muita gente acaba fazendo esse H3 para manter o nosso amigo defensor, né? Fora possibilidades de dar um arzinho para o rei também em mates de oitava, né? Tão comuns aí os mates de oitava. Todos os níveis. Eu posso dizer isso, pelo menos no meu ainda é muito frequente você pegar e levar um mate de oitava, assim, em algum ponto, dar um cheque, né? Sei lá, o jogo vai, o jogo vem, e do nada uma torre entra lá atrás, mate do corredor também. Eu acho que o problema não é nem o mate em si, mas a possibilidade dele, né? Isso, exatamente, você fica com aquilo latente na cabeça. Então, se você joga um H3, né? Também isso já é uma preocupação a menos, digamos assim, né? Então, mas isso vai ter seus problemas. A gente vai ver aí no decorrer das nossas aulas. Mesmo o H3 convida outro padrão, outro ataque, outro tipo de ataque. A gente vai ver no futuro. Então tá. Esse é o Gambit Blackburn, nomeado em honra aí ao nosso Blackburn, José Henry Blackburn, 1800 e algum de boletas. Ele que popularizou isso em partidas, principalmente partidas simultâneas na época. E ele ficou conhecido como a Morte Negra, por isso. Porque ele ceifava a vida de muitos jogadores amadores que não conheciam aí a armadilha, né? E aí ganhava as partidas simultâneas rápidas, enfim, e pronto, né? Então ele acabou sendo conhecido como a Morte Negra por isso. Porque o Gambito é de pretas também, né? Então, divertido, muito bacana, Muito mas legal, muito legal. bom a gente saber, mas não é legal a gente ficar testando ele, porque realmente ele é impreciso. Como eu tinha comentado no início, cavalo D4 aqui,
basta você não cair na armadilha, você continuar o seu desenvolvimento, né? Se você fazer rock, por exemplo, já meio que refuta. Já meio que não, refuta de fato esse golpe. Por quê? Porque agora sim eu tô ameaçando tomar o peão de E5. Agora, sei lá, passar a vez aqui. Agora eu vou tomar. Qual é a diferença principal? Que o dama G5 falha, né? Não ataca mais uma fraqueza aqui, ó. Só ataca só faz uma ameaça. Para uma ameaça, uma defesa. Posso simplesmente tirar o cavalo. E aí eu tiro realmente para casa mais eficiente, dando duplo. E agora vai perder a torre, né? Tem que fazer aqui, não tem golpe aqui com essa dama tão forte assim, digamos assim. Talvez o máximo aqui, mas para tomar o bispo, depois tentar tomar o cavalo, enfim. Posso até tomar de bispo, mas enfim, aqui está refutado. Aqui não faz sentido mais você jogar agora, deixar esse peão desprotegido, né? Esse dama G5 não tem mais a mesma eficiência, justamente porque a gente protegeu uma das fraquezas que era ataque antes. Então, o que eu quero dizer? Rock aqui defende, Rock aqui refuta, tá? Vai ter que proteger o peão, senão vai perder. Aí, o que as pessoas podem jogar aqui? Voltar o cavalo, claramente só perdeu tempo, né? Fica bem demonstrado, ou tomando aqui também, só as brancas podem estar melhor aqui nessa posição, né? Não, assim, ganhas, né? Quase ganhas, né? Estão ameaçando mate aqui. Se der bobeira, é mate. Sei lá, desenvolvi o bispo. Cheque mate. Pode acontecer, claro. Mas, assim, as brancas estão melhores, claramente. Estão peças bem ativas, rock feito. Então, as pretas não conseguiram nada com isso aqui, né? Ou então, voltar ao cavalo, pura perda de tempo, foi e voltou, né? Nada a ver. Ou D6, as pessoas às vezes jogam D6, tentar uma posição diferente, mas daí um C3 até pode ser bem interessante nessa posição. Preparando o D4, né? Novamente, se tomar dama F3, tá ok. Se voltar, já pode jogar um D4 aqui, dominando o centro. Ou seja, é impreciso por isso, né? Se você não aceita, você fica um pouco pior na abertura, sem dúvida nenhuma. Isso não tem nem o que contrastar. Ah, mas as pretas. Não, as pretas estão mal nessa abertura. Tudo quanto é jeito, tudo quanto é variante, as pretas não estão perdidas, obviamente. Tem jogo, ó, claro, né? Mas estão piores. Isso sem dúvida. Então, simplesmente para refutar a jogada. Ou você pode tomar também, tá? Vai tomar o cavalo aqui, uma posição diferente também. Tá com peões dobrados. Eu realmente gosto de fazer o rock, porque rock é um lance que a gente vai ter que fazer de qualquer maneira, né? A gente busca fazer. Continua meu jogo, ignora essas ameaças, e agora sim tá ameaçando tomar, né? E aí ele perde tempo da mesma forma. Mas fica aí o conhecimento, né? Brincadeirinha aí do cavalo E5, dama, tal, tal. E esse lock terrível, né? Checkmate. Beleza. Esse é o Gambito Black. Então, isso é uma cilada, né? Isso é uma armadilha. Isso é uma tentativa que as pessoas tentam, né? Mas tem algumas situações no xadrez que são situações que ocorrem. São os padrões. Que você não força, o seu adversário ele vai chegando na posição, ele vai contribuindo, ele vai jogando os lances errados e, puf, chegou na posição, é um padrão. E aí são coisas boas, quando você tem a formalização de um padrão, a caracterização de um padrão. É diferente de um golpe, uma rasteira, uma cilada ali que você tenta. Não. São coisas que você vai jogando certinho, mas o seu adversário erra e entra no padrão. Aí isso é diferente. E aí isso é interessante a gente estudar, os padrões. Tá? E o padrão super comum, mate de legal. Esse é super famoso, né? Vamos dar uma estudada nele. Então, eu vou colocar aqui uma abertura que é super comum de ocorrer, mas pode ocorrer em diversas aberturas. Ou até mesmo em outras fases do jogo, como meio-jogo também, tá? Então, ó, peão rei, normal, italiana,
E aí, ok, né? Tem a possibilidade de jogar D4, tem a possibilidade de rock, até mesmo C3 é um lance. H3, você não quer levar uma cravada, enfim. Mas lances mais ativos, D4, rock, C3, cavalo C3. Mas você pode jogar cavalo C3 também, tá? Que é uma abertura dos 4 cavalos que vai chegar aí, né? Esse lance talvez não seja tão à moda. O lance principal disparado é D4, tá? Sem dúvida nenhuma. Mas esse lance cavalo C3 e outros tipos de posição, como a italiana também, ele não é tão comum de ser feito. Se fosse uma italiana, isso daqui é uma Philidor, né? Mas se fosse uma italiana, pessoas também, você não costuma ver muito cavalo C3, né? Ou aqui ou agora, ou aqui ou depois de cavalo F6, você não costuma ver esse tipo de posição, no alto nível, pelo menos. Por que não? Porque geralmente nesse tipo de estrutura que você tem E4 e as pretas têm E5, o que que você quer fazer nesse tipo de posição? Você quer ter peões centrais móveis, né? Você quer ter o cara em D4 aqui. É interessante ter esse tipo de posição aqui, ó. Para muitas aberturas é muito interessante você ter esse tipo de posição aqui, esses dois carinhas centralizados, imóveis. Por quê? Porque muitas vezes você vai poder afugentar uma peça, afugentar um cavalo de C6, sem permitir que ele avance, ou de E5 também, em alguns pontos você quer ter essa flexibilidade de poder afugentar e também tranca o bispo, por exemplo, né? Tranca a diagonal do bispo, aqui esse peão de D4, impede ataques ao rei. Então é interessante, te dá mais espaço e te dá mais flexibilidade de jogo e de ataque, esses peões centrais imóveis. É muito comum que você tente isso no peão rei. Por quê? Porque o peão rei você já está ali com um peão que geralmente vai ficar bem protegidinho, bem a salvo em E4. Da mesma maneira, as pretas também têm 1 e E5. Então, empate aqui, E4 e E5. E aí você quer lutar por D4, né? Você quer botar outro carinha aqui em D4. Então é muito comum, não que seja a única maneira de jogar, tá? Claro, o cavalo C3 é totalmente possível, a gente vai para outro tipo de jogo, mas a estratégia mais comum desse tipo de posição é C3 D4, o plano mais comum a longo prazo, assim, que as pessoas sempre tentam para conseguir almejar um pouco de vantagem é C3 D4. Mas, claramente, dá para jogar cavalo C3, dá para jogar de outras maneiras, assim, mas é muito comum nesse tipo de estrutura você buscar um C3, por isso que você não bota o cavalo C3. Não é tão comum ver, pelo menos no alto nível, cavalo C3 assim tão rápido, tá? Mas vamos lá, só para ilustrar a posição aqui, né? Cavalo C3. Digamos que a pessoa jogou, tá normal, jogo normal, né? E aí vem bispo G4, que também parece normal. Também parece normal. Parece um lance plausível. Por que isso? Claro, porque desenvolve, atua numa peça que está sendo direcionada ao centro, ou seja, na medida que eu cravo essa peça, eu estou atuando indiretamente no centro. Então, é um lance possível, né? Porque desenvolve e ainda atua indiretamente no centro. Beleza. Mas aí a gente está entrando num padrão. Aí a gente está caracterizando um padrão que é o padrão de legal. Tá? Primeira coisa bastante importante, e aí vem o desafio. Tu conhece o padrão de legal? Não? Não. Não? Então, vai ser um desafio bem legal. Eu vou te dizer agora que um lance bem importante para esse padrão é jogar H3. É o começo de tudo. Esse H3 é super importante. Então guarda isso, que depois eu vou te perguntar o porquê. Mas vamos lá. H3, claro. Por que que eu quero jogar H3? Porque se a pessoa retornar o bispo, ela perdeu o tempo, tá valendo, né? Foi e voltou. Já estou um pouco melhor, meu H3 dá um arzinho pro rei no futuro e tudo mais. E nada a ver ela ter vindo, daí foi lá e voltar. E se tomar o cavalo?
tá bom também, né? Desenvolve, eu ganho um par de bispos, um bispo bem prometedor, diga-se de passagem, um bispo que tinha uma diagonal bem legal. E aí a minha dama tá ameaçando mate junto com esse bispo, e esse bispo é muito mais forte, né? Essas coisas a gente tem que tomar cuidado, né? Ah, eu vou lá e vou tomar um cavalo, sei lá, porque eu não gosto de bispo. Eu tenho medo dos cavalos adversários, sei lá, eu não gosto de cavalo dos adversários, eu vou lá e vou tomar logo esse cavalo. Não é. Cuidado com esses sentimentos, assim, cuidado com essas fobias, essas fobias talvez não justificáveis, porque o teu bispo é muito bom, o teu bispo é muito bom, tá uma diagonal muito boa. E quando você troca, além de você perder esse bispo muito bom, uma diagonal limpa, você perde um dos opositores desse cara, né? Porque em muitas situações você poderia buscar trocar esse cara por esse. Por que que é importante trocar esse cara? Quer dizer, por que que é importante a gente buscar um jeito de neutralizar esse cara aqui? Porque, pô, tá mirando o teu rei, né? Então, é uma peça prometedora, assim, a longo prazo, uma peça que pode incomodar. Então, você pega e deliberadamente troca por um cavalo, assim, além de você estar trocando uma peça mais prometedora que um cavalo que estava ali de boa, esse bispo tem uma diagonal melhor, você também perde essa possibilidade de um dia querer trocar essa peça aqui, né? Eu Então, até entendo. Obviamente, esse bispo branco ali tá muito forte, né? Mas quando a gente pensa nas ideias de início de jogo, né? Poxa, se tu propor trocas e trocar, tu já tá dobrando o peão e tirando um peão do rock de ala do rei, né? sim, se você, aí é que tá, mas aí eu vou tomar de dama, né? Se fosse de peão, Não, não, eu tô dizendo se tu colocar esse tá, bispo preto ali em sim, 6, né? sim. De momento ainda não. De momento ainda não. É uma estratégia de longo prazo fazer isso. Principalmente depois que tu faz rock. Depois que teu rei está em segurança, torna-se uma estratégia interessante, porque na medida que você abrir, a sua torre também abre para cá. Uhum. Então tem umas circunstâncias assim, principalmente depois que você fazer o rock. É mais seguro. Mas é uma estratégia de longo prazo. Aí eu já estou falando de meio jogo, já estou falando de alguns lances à frente. Na verdade, uma outra estratégia muito comum aqui, principalmente quando eu jogo D6, é jogar cavalo A5 para tentar caçar esse bispo aí. Essa sim pode ser interessante para a posição. Mas primeiro tu vai ter que jogar um bispo D7 para fazer isso. Isso daqui seria uma posição dos sonhos, assim, digamos assim. Ó. Isso aqui seria uma posição dos sonhos. As pretas estão ficando melhores, porque você protegeu o peão, ou seja, você pode mexer o cavalo sem perder o peão, e o bispo vai ser caçado aqui. O bispo vai ser realmente trocado. Por que que eu tenho que jogar bispo D7? Por que que eu não posso fazer isso direto? Porque tem um bispo B5, assim, que enche um pouquinho. Aí mesmo que tu jogue C6, tem. Também funciona. Funciona dessa forma, também dá. Poderia jogar. Então, aqui tem essa estratégia secundária de caçar o bispo, né? Pode ser uma. Principalmente quando você joga D6, tá? Mas isso é questão de meio jogo. Eu só comentando que esse lance, ele é duvidoso. Esse lance aqui, ele é duvidoso. Principalmente porque a troca não vale a pena. E mais ainda, aí sim, esse sim é de bater o martelo. Porque você entra no padrão. Entra no padrão. Aí isso sim é definitivo. Você entra no padrão de legal com este tipo de posição. Então, o exercício que a gente tem que fazer aqui é bater uma foto e memorizar essa posição, fazer uma memória fotográfica dessa posição, das características dessa posição. Que essas características elas podem aparecer em outras posições, em outras partidas, tá? Inclusive apareceu uma partida minha.
Partida minha aqui do site virou exercício. Espero que ainda esteja. Com certeza ainda está visível. Que legal. Depois eu vou mostrar. Mas essas características aqui, ó. Que características são essas? Vamos lá. O bispo em H5, desprotegido. Os cavalos aqui, o posicionamento dos cavalos, e o bispo apontando para F7. Essa casa F7, ela não está sendo protegida por outra peça, senão o próprio bispo e o próprio rei. E outro ponto importante, o acesso à casa D5 também. Casa desprotegida. E também o rei não pode ir para o lado. Bastante coisa, você pode pensar, né? Mas para isso que a gente estuda xadrez, para a gente lembrar lá uma vez, né? E bom, para entender a explicação também, para entender de onde vem. Então, esse é o padrão. Bispo desprotegido aqui em H5, essa casa praticamente desprotegida, só protegida para essas duas peças, o rei que não pode ir para o lado, acesso à casa D5, e esse bispo olhando para lá, posição dos cavalos aqui e do bispo, né? Aqui tem um golpe cavalo E5. Cavalo E5, nessa posição. Posso sacrificar o cavalo. Meu Deus. Posso sacrificar muita coisa, né? Primeira coisa que chama atenção é, pô, perdeu a dama. Sim. Só que aí leva mate. Mate. Ah, Leva mate. caramba. Leva mate. Por isso que o acesso à casa D5 desprotegida também é muito importante, né? Você acessar essa casa, ninguém te toma. E também, por isso que é muito importante o rei não poder ir para a ala da dama, por exemplo. A dama não ter sido mexida. Se ele escapa para lá, fechou. Então, posição normal de peças, né? Isso daqui é. Tá. Isso aqui até vai, posição normal, né? Só o rei não pode ter mexido e esse bispo precisa estar desprotegido, ou seja, não pode ter um cavalo F6 jogado aí. Cavalo F6 já não funciona. Então, essa posição aqui. E aí vamos ver as variantes, né? Vamos comprovar. Você é doutor, né? É assim que se prova. Se prova em Hum. todos os ângulos, e todas as variantes e todos os fatores, né? Não é você só pegar uma partezinha e falar, ok, não. Tem que ser uma abordagem ampla. Vamos analisar todas as possibilidades aqui, então. Vamos lá. Que outras possibilidades as pretas têm aí? Em vez Tomar, de tomar a dama, tomar o cavalo. tomar o cavalo. Posso tomar de peão, né? Sim. Beleza. Justificado por quê? Porque eu troquei peças, né? Ó, o cavalo que ele tomou aqui foi o bispo que eu tomei lá, só que eu ganhei um peão. Ganhei um peão. Tô com 8 peões de brancas contra 7 das pretas. Tô ameaçando checkmate também, né? Diga-se de passagem. Já tá justificado. Já ganhei um peão solto assim, sem risco nenhum. Tô melhor em desenvolvimento também, né? Plena abertura, tô melhor já. Um peão a mais. Aqui a vantagem parece não tão grande, mas já é uma vantagem bem significativa. Quase 2 pontos aí. Então, fechou aí. Agora, essa possibilidade, mais interessante ainda. Se eu tomar de cavalo. Vamos analisar essa posição. Se toma de cavalo e eu tomo de o bispo lá. Agora o cavalo tá defendendo mate. Tá defendendo o mate. Mas mais do que isso, o que esse cavalo está fazendo também? Ameaçando o bispo. Ameaçando o bispo. De maneira que se você tomar o bispo lá, ele vai tomar o bispo de C4. E aí? Vamos tentar calcular, vamos tentar projetar essa. Dama toma em D5, tu toma em C4 e Vamos desde o início, né? Se eu tivesse que ver essa posição desde o início, se fosse um exercício desde aqui, aí o exercício é realmente a gente projetar desde aqui. Será que eu posso tomar cavalo E5? Eu tenho que calcular cavalo por E5. Cavalo por E5, cavalo por E5. É isso que eu tenho que calcular. sim. Vamos ver. Aí vale o exercício. Aí é o treino tático. Tá, cavalo E5, cavalo E5.
dama H5, cavalo C4. Uhum, Eu não consigo ver nada. Não tem, não me parece ter nada sendo ameaçado claramente. pois é. Posso não estar vendo alguma coisa. E tem uma dama meio solta, né? Sei lá. Então, veja, no mínimo eu vou estar ganhando um peão nessa posição, porque a gente tem essa posição que eu ganho um peão É. e eu te digo que tá boa. Ou seja, se as pretas sabem que a melhor opção é perder um peão, então essa posição aqui, no mínimo as brancas vão ter, essa posição com o cavalo por E5, no mínimo as brancas vão ter um peão a mais. Porque a melhor defesa é com o cavalo E5 mesmo. Então, no mínimo, as brancas vão ter um peão a mais nessa posição. É para isso. Na verdade, o gambito, o mate de legal, o padrão de legal, não é muito. A gente não pode ter essa perspectiva, eu vou ganhar um jogo. Não, eu vou ganhar um peão. Tá bom, né? Na pior das hipóteses, eu ganho um peão e tá ótimo. Tá ótimo porque eu tô bem centralizado, tô bem desenvolvido. Então, nessa posição, não é para ganhar uma peça, para dar mate, é para sair vivo, porque veja bem, você vai sacrificar um cavalo e beleza, vai retomar o bispo. Mas daí o cara vai te tomar esse bispo. E aí? Eu quero que, na verdade, você justifique esse meu sacrifício. Porque aqui, beleza, aqui eu vou sacrificar meu cavalo pelo bispo, mas daí o cavalo vai tomar aqui no final. E aí? Vou ficar com peça a menos? Não, não porque eu te garanti que o padrão de legal é eficiente. Só precisamos ver que lance é o final. Qual é o lance final para justificar esse golpe? Dá mais um tempinho ali. Imagine onde as peças vão parar no final. Imagine onde as peças vão parar no final. Essa é a projeção que a gente tem que fazer. Tá, mas a gente ainda tá na linha. ah, Cavalo E5, cavalo E5. É, isso, é essa linha que a gente tá. tem que analisar. Cavalo E5, cavalo E5. Meu, parece que eu sou obrigado a tomar o bispo com a dama. Consigo ver outra possibilidade, a menos se eu jogar G4. Que a ideia é tomar o bispo, né? Então, se é para tomar o bispo, toma logo. É, Então, sim, tomar de dama então. dama H5. Tá, daí cavalo toma bispo. Isso. Agora, Tu tem que recuperar uma peça, no mínimo. Ou tu tem que dar mate, ou tu tem que recuperar uma peça, né? Porque tá com uma peça a menos. parece que eu tenho que centralizar essa dama, mas não sei por quê. Então, você tem uma dama aqui em H5. Esse peão não existe mais. Sim. E tem um cavalo aqui preto, né? É, não tem mais nada ali. Dá pra jogar a dama pro outro lado. Dá pra jogar a dama pro outro Daria lado. pra pôr a dama em B5, mas ameaçando um peão e esse cavalo, mas não sei se isso é forte o suficiente. Mais do que isso. Mais do que isso. Lembrando, Ah, cheque, né? Não tá o aí. cavalo que tá aqui tá lá, né? Verdade. Então, exatamente. Vai dar um cheque, vai ser um ataque do triplo, né? Sim. Mas a gente vai acabar recuperando a peça por esse mecanismo, né? Então, ilustrando, cavalo por E5, cavalo por E5, dama H5 ataca. Cavalo C4, parece que a gente tá com peça a menos, porém, paralisa o teu jogo com cheque, ataque, faça um ataque duplo, triplo, na verdade, mas o que mais me interessa é o ataque em cima do cavalo desprotegido e cheque, né? Então, duplo golpe muito forte, a gente sabe disso. Vou acabar recuperando a peça. E vantagem decisiva para as brancas também, peão limpo, de abertura. Jogo ok para as brancas, bem tranquilo, a ponto de fazer rock aí, sem estresse. Jogo de boa. Aqui, vantagem decisiva, né? Então, todas as linhas comprovado, né? Comprovado. Para todas as linhas aqui, cavalo F5 funciona.
Não tem outra coisa boa para ser feita aqui. Todas as linhas, no mínimo, as pretas estão com um peão a menos limpo aí na abertura. Sim. Então, super comprovado. Essa é a posição de, de legal, que pode levar ao mate de legal, por isso mate de legal, isso aqui seria mate, né? Esse seria o mate de legal. Mas que mesmo que não leve ao mate, te leva à vantagem. Porque existem essas condições que favorecem o ataque. Bispo Isso é uma desprotegido. variante da italiana, então, né? Tá. Isso é aqui da Philidor, né? Aqui saiu da Philidor. Saiu da Philidor. Se fosse da italiana, se por exemplo o cara jogasse um bispo C5 antes, já sai do padrão, porque o rei pode escapar, né? Vamos imaginar uma coisa parecida aqui, ó. Cavalo C, peão aqui. Posso fazer rock? Posso. Aí bispo aqui, aí aqui, aí aqui. Aí eu vou jogar. Esse bispo ali também vai atrapalhar porque eu não vou ter aquele cheque no final. Mas aqui, ó, o essencial é que não vou ter aquele mate já, ó. Que o rei não Sim, vem tem para E7, fuga, né? vem Tem para bastante F8, fuga. entendeu? Sim. Então o rei não pode ir para os lados. O rei não pode ir para os lados. O que mais? O bispo precisa estar desprotegido. Se tivesse um cavalo F6, não funcionaria. É por coisa assim, cara, que eu acho que gente ruim que nem eu tem que simplesmente desenvolver as peças do rei logo e fazer rock. Se não cai nesses golpes aí, já era. Tem jeito. Quanto mais cedo. Por isso, aí tem um outro erro, entre aspas, assim, né? O outro erro é de desenvolver a ala da dama, pegar um bispo da ala da dama, antes de desenvolver o bispo da ala do rei. Então, assim, é uma sugestão. Geralmente é melhor você desenvolver esse bispo antes de desenvolver aquele. Desenvolver essa ala primeiro. Você só desenvolve esse cavalo porque é bom. É bom desenvolver esse cavalo, pô, porque você tem que resolver uma ameaça, vai deixar o peão desgraça aí, né? Aí você desenvolve protegendo a ameaça. Pô, isso é bom, não tem como criticar um lance desse, né? Você desenvolve, centraliza uma peça e protege a ameaça. Pô, não tem como eu falar assim, não, mas é da ala da dama. Não, total sentido. Mas esse cara aqui, ele não é um dos primeiros a você mexer, assim, não mesmo. Nesse tipo de peão rei aí, não, de jeito nenhum. Você primeiro, agora que você resolveu a ameaça, né? Você vai priorizar esses dois caras de alguma forma. Tanto que depois de bispo C4, os lances principais ou é bispo C5 ou cavalo F6, priorizando aquela a ala do rei. Fazer rock logo, né? Não, vou mexer o cara lá, né? O mate de ópera também, super famoso. Acho que não vou entrar. Acho que ele tá mais para trás, mas o mate de ópera também acontece um negócio assim. O cara joga bispo G4 logo. Também errado esse lance. Não funciona. Tá? Então, pode jogar uma Philidor, não está errado aqui a Philidor, mas diante de D4 você toma, ou cavalo D7, o povo joga também, enfim, esse tipo de coisa. Mas mexer o bispo de novo nessa posição também é equivocado, tá? Então, por isso, né? Soltar logo, o que você falou tem coerência, soltar logo as peças aqui para fazer o rock e manter o rei protegido. Isso é uma Sim. boa, isso é uma boa. Ou dar mais arzinho para o rei. Mas, então, essa posição aqui, como eu vinha dizendo, se a gente fotografar ela e lembrar o conceito principal, né, assim, do norte, é meio difícil ocorrer na prática, assim, pra falar bem a verdade, mas ocorre, é um padrão, é um padrão. Ou seja, o bispo está desprotegido, o acesso à casa D5, o rei não pode ir para os lados e ninguém mais está protegendo essa casa F7, além do próprio rei e bispo. Pode tacar cavalo E5. Agora, sabe o que é curioso? Isso é história de xadrez até, isso é informação. É, Eu falei que era super importante jogar H3. Por que que é super importante jogar H3? Você pode estar se perguntando, será que eu não posso jogar cavalo E5 agora? Cavalo E5?
Porque parece que entra nas mesmas, né? Sim, Tipo, aqui, por exemplo, da mate, ó. sim, é aquela história. Pois é. Mas tem uma diferença brutal aí. Gostaria. Vamos tentar entender por quê. Qual é a diferença brutal aí? Se eu jogar cavalo E5 agora, eu tô perdido. Completamente. Antes, ó, se eu jogar H3 e bispo H5, eu tô melhor. Tô melhor. Não ganho, mas melhor. Agora, se eu jogar cavalo E5 agora, eu tô perdido, digamos assim. Tô muito mal. Ah, Pode ele diferenciar. toma o cavalo e pronto? Oi? Porque ele vai tomar o cavalo e tu não tem como recuperar o bispo? É, Exatamente. Se você jogar aqui, nessa linha que ele toma dama, leva mate. sim, Nessa linha que ele toma de peão, de novo, eu tô com um peão a mais, ok, show de bola. Mas e nessa linha aqui? Que ele toma a tua peça protegendo o bispo. Aham. e protege. Aí é que tá a diferença crucial, né? Eu jogo H3, bispo H5, quando o cavalo vem aqui, ele não protege, o bispo está desprotegido. O bispo precisa estar desprotegido. Aí funciona, mesmo que tenha esse golpinho no final, porque ainda tem essa salvação aqui, né? Então o bispo de fato precisa estar desprotegido. E o mais curioso da história é que quando o Legal apresentou esse golpe, em 1700 e pouco, ele apresentou numa posição tipo essa. E aí ele tacou o cavalo E5 aqui, e daí ele mostrou lá, né? O bispo toma e levou o mate. Daí todo mundo ficou, uau! E isso foi replicado em outras partidas. Daí, caramba, o legal é incrível, né? Daí, certa vez, alguém se perguntou, né? E se tomasse de cavalo? Mas os caras também eram meio cegos na época, né? É, Nossa. não, 1700, qualquer golpinho assim era coisa, uau, maravilhosa, né? Sim, Tipo assim, ó, se tu for pesquisar greco, eu gosto de usar isso daqui, tá? Chess Games, eu gosto de usar essa base de partidas aqui, tem muitas partidas, milhões, né? Milhares, 17 é milhares. velho, hein? Tem muitas partidas aqui. Tem um cara que você pode achar muitas partidas aqui, que é o Greco, Giorgeno Greco. Aí, se tu clicar no nome dele aqui, tem as melhores dele. Na verdade, esse Greco, ele não são partidas reais, assim, ele montava brincadeirinhas, assim, golpinhos, para ensinar o rei da corte a jogar. Então, parecem partidas, mas é tudo formado, assim, é tudo o estudo dele, né? E aí Sim. tem várias armadilhazinhas, assim, várias coisinhas, assim, que aparentemente fazem total sentido, mas tem sempre uma defesa boa. Por exemplo, o cara jogou F5 e entregou a torre, mas daí leva um golpe muito forte aqui. E aí entrega a dama e dá mate. Tem várias, entendeu? Tem várias brincadeirinhas assim. Tem umas meio bobas, mas tem umas bem interessantes. Dá uma olhada aí. Ô, Matheus, eu tive um probleminha aqui, cara. A gente pode continuar na próxima, esse Chess Games aí, pode ser? Continuamos, fechou. Faltou uns 10 minutinhos, a gente começou um É, pouquinho coisa mais tarde. pouca. 10 minutinhos a gente faz na próxima.